Assista a seguir Deus de Canto, Distância. Olá, queridos, graça e paz. Vamos então à nossa meditação das Escrituras Sagradas. Hoje nós estamos vendo sobre as fontes das maldições diante de Deus. Em Deuteronômio 28, nós estamos lendo a partir do verso de número aqui 23, ok? Nós vamos ler em diante aquilo que estamos analisando a respeito de como Deus lida com a questão de bênçãos e maldições. Por que existe bênçãos e maldições? A própria bênção é, como estamos vendo já nas lives anteriores, a presença de Deus, né? Quando o começo de Deuteronômio 28, ele diz: se ouvires a voz, ou seja, se estiveres com a presença do Senhor teu Deus, de Deus no teu ambiente, no seu dia a dia, então o Senhor te enviará todas as bênçãos, porque bênção está com Deus, não está conosco. Então, ela só funciona quando esse Deus que tem as fontes, ele está convivendo. Se ele não está convivendo no nosso ambiente, se ele não está convivendo com aquilo que nós estejamos fazendo, se ele não está convivendo com aquilo que nós estejamos pensando, se ele não está convivendo com aquilo que nós estejamos realizando, então ele não está com a voz dele presente. Ele pode estar ali porque ele está em todos os lugares que ele está vendo sobre a terra, mas nem sempre aquele lugar é um lugar que ele aprova, ou aquela causa que ele está fazendo ele aprova. O que está acontecendo, ele aprova. Nem sempre, né, aquilo que ele está vendo é o que ele quer. Então há uma diferença entre Deus estar no local e Deus ser aceito, e ele ser lembrado, e ele ser a voz dele, ou seja, as essências dele serem aplicadas naquele lugar. Agora nós hoje vamos estar vendo a parte onde, quando não há bênção, porque a voz dele e a presença dele não é aceita, né? A lembrança dele não é aceita, e quando ele, sendo a vida, tendo as fontes de bênção, não está aceito num lugar, não é aceito num lugar, o que sobra? Se você chega num ambiente, aquele ambiente ele rejeita a bênção, ele rejeita a manutenção, ele rejeita as origens de vida. O que vai sobrar num lugar que não se cuida? O que vai sobrar num lugar que não tem o zelo original? Destruição. Onde o cuidado é artificial? Destruição. É o que sobra. Porque a origem do cuidado e das fontes não estão ali. E aqui nós temos que entender a questão específica de que quando Deus começa a permitir maldições num lugar, não é simplesmente porque deu 5 minutos na mente de Deus, não. Ele criou todas as coisas com a lei, né, como eles dizem, da recompensa. Quando as coisas começam a causar muito atrito, o Senhor vive dizendo nas Escrituras: deixa na minha mão, porque eu sou o Deus que dou a recompensa. Né, a palavra natural que as pessoas falam é a lei do retorno, a lei da semeadura, plantar e colher, é a lei do reflexo. Tudo que Deus criou, antes de criar o planeta e o homem, ele determinou uma das leis, e uma delas é a lei do reflexo. Aquilo que está dentro de você, que você planta, aquilo que você semeia, aquilo que você reage, aquilo que você adere e considera, é a medida que volta. Por isso que Jesus diz: cuidado com o que você julga o outro, em Mateus 7, 8. Ele começa a dizer: cuidado do jeito que é os seus olhos, porque senão tudo será trevas. O jeito de você olhar a vida, e cuidado na medição dos outros, porque conforme você é medido, volta o retorno do reflexo. Você será medido. É melhor não medir ninguém. É melhor você abençoar, pôr Deus na sua frente em tudo, para que você não receba uma lei de reflexo equivocada por você pensar mal de algo, pensar torcido de alguém, pensar equivocado de alguém, e no final das contas você não sabia tudo. E aí, não é melhor deixar para Deus? É melhor deixar para Deus que sair comentando do nosso jeito. É melhor deixar para Deus do que a gente sair julgando uma coisa que Deus consegue, Deus conhece o final.
Claro que se você precisa resolver uma coisa, vai até a pessoa e fala com a pessoa aquilo que está na sua mente para você resolver, mas não sai por aí achando uma coisa que você não entende. E isso também fala sobre a lei do reflexo, não só para aquilo que nós fazemos com as pessoas, mas a lei do reflexo daquilo que nós fazemos para Deus. Uma vez que Deus está conosco, aonde nós estejamos e onde nós estamos, na área que estamos lidando, Deus está olhando como a gente está reagindo de dentro para fora, mentalmente e no coração, na mente e no coração. Qual é a nossa reação de coração com Ele, qual é a nossa reação de mente com Ele, com as coisas, com as pessoas. Porque às vezes no coração nós temos uma reação com Deus positiva, de amor, de bênção, mas mentalmente nós estamos intrigados, conflituosos, contenciosos, aversivos, às vezes envolvidos em alguma questão inimiga, intensiva, inquietante, opressiva, ansiosa. E toda a forma de nós reagirmos, ela tem um reflexo. Por isso que o Senhor Deus começa a dizer: eu estou presente todo dia, mas a primeira maldade que gera todas as demais e desencadeia o restante é me deixar de lado. Porque quando você deixa Deus de lado, você despreza a lembrança de Deus, você despreza a lembrança de qualquer um. Ora, você desprezou a lembrança da pessoa mais soberana na existência. Desprezar outros, esquecer do outro, abandonar o outro é fácil. Você esqueceu o mais soberano, o mais importante. E aí quando a gente começa a desprezar a Deus, o que nós fazemos, nós já estamos descuidados, porque aí o complemento principal do cuidado já saiu da linha. Vamos cuidar agora de forma terceirizada. Nós vamos cuidar do nosso jeito, do jeito que der, dos recursos que tiver. E aí começa a desencadear maldades. Por quê? Porque quando a gente retira Deus do nosso espaço, mesmo que Ele não sai, mas nós retiramos Ele da atividade da nossa mente e do nosso ser espiritual e emocional, nós estamos resistindo Ele. E Deus vai começando a sentir a rejeição. Ele diz: não, é só hoje, né? Só foi hoje, alguma coisa aconteceu com ele me esqueceu. Ele está treinando, né? Meu filho está treinando a me lembrar, ele está ouvindo a minha palavra, aos poucos ele lembra, e aí Deus vai tentando de novo. E viu uma circunstância, viu alguma coisa e vai tentando lembrar ele, mas ele vai deixando de quieto. E Deus vai tentando lembrar: ó, faz isso, e ele vai deixando de quieto. E vai lembrando e vai deixando de quieto, vai deixando de lado, e vai deixando, daqui a pouco Deus entende a medida. Quando Deus entende a medida da rejeição do indivíduo, deixar Deus de canto, porque Deus também já sabe o quanto Ele falou no espírito com aquela pessoa. Deus já sabe o quanto Ele falou na alma com aquela pessoa. Deus já sabe o quanto já alertou, já orientou e quanto a pessoa entendeu. Que é diferente de outros tipos de religiões, Deus está fora e está dentro do ser. É um espírito vivo que entende intensidade de sentimento, de pensamento, de emoção, reação. É uma comunicação viva dos sentidos com Ele. Então, quando Deus entende essa intensidade, chega numa medida. E quando chega numa medida, Ele diz: agora é realmente rejeição absoluta. Já passou o tempo de não ter percebido e não ter sabido do que era. Já passou o tempo da falta de direção. Passou tudo, agora é propositalmente algo que se deixa de canto. E quando o indivíduo deixa Deus de canto, aí como Deus ama, e Deus não quer perdê-lo totalmente assim, ao final, não tem mais jeito, o que Deus faz? Deus começa a trabalhar na lei da realidade. O que é essa lei da realidade? Se o meu filho acredita que vai dar certo sem a minha presença, por isso que ele ainda opina pela tentativa de me deixar de canto, porque é uma pessoa que deixa Deus de canto, que ele acha que deixando Deus de canto ainda pode ser que com ele dê certo as coisas, sozinho. É um pensamento humano.
Ele acha que não precisa lembrar de Deus, que vai continuar dando certo. Quando Deus ele percebe que já fez todo o convite, a pessoa insiste porque a pessoa acredita que sem a companhia de Deus vai dar certo, aí Deus se retira. O que é esse Deus se retirar, sendo que ele está em todo lugar? Ele continua no lugar, mas os efeitos da presença dele, que protegia, que trazia manutenção, que dava amparo, que era de forma maior, vai ficando ausente. Por quê? É igual aquela águia que vai tirando o fofinho do ninho dos filhotes. Porque Deus é ruim? Não. Porque aquele servo, aquele filho que deixa Deus de canto, aquela pessoa que deixa Deus de canto, melhor dizendo, é aquele processo do Tomé. Eu só vou crer se eu ver os cravos e tocar. Então, às vezes, tem pessoas que só acreditam que precisa acolher Deus para o seu dia a dia, lembrar de Deus nas áreas da sua vida, se realmente ele vê que a vida comum pode ser destruída. Que sem Deus as coisas são destruição. Que sem Deus não tem um bom sequer. Que sem Deus não existe bondade humana. Que sem Deus os espíritos destrutivos vieram roubar, matar e destruir agressivamente as pessoas, as coisas, as circunstâncias, os projetos, os temas, os assuntos, se Deus não está presente. A Deus disse, eu tenho que sair um pouco, vai causar dano na vida dessa pessoa, infelizmente, mas se ela não perceber que sem a minha presença a coisa seria muitíssimamente pior, ela não vai ter noção da diferença entre a minha presença e a minha ausência. E às vezes a gente não tem noção desse contraste, né? Lúcifer não tinha essa noção. O anjo que estava no céu, ele era tão bom que ele se achou que podia ser melhor que Deus, porque Deus o fez bom demais, aquela qualidade boa, trazia uma força para ele muito boa, ele se sentia muito bem, saudável. Subiu para a cabeça, ele achou que aquilo vinha dele. Deixou Deus de canto. A própria feitura de Deus em nós nos faz bem. A gente vai controlando a vida, cuidando das coisas, cuidando de tudo. Tá tudo bom, maravilha. Aí a gente pensa, deixa Deus de lado. Tá indo bem? Eu tô cansada, eu tô apressada, eu tenho tanta coisa. Tá indo bem? Deixa Deus de lado. Deixa Deus quietinho de canto. E Deus é Deus de dentro e de fora. Ele sabe o dia que aconteceu alguma coisa que você realmente não conseguiu. Mas Ele sabe o dia que você podia ter dado atenção para Ele e não deu. E aí o que acontece? Deus quer nos treinar a fazer as coisas com Ele em presença presente. Por quê? Porque o dia que nós somos para a eternidade, vai ter coisa que Ele vai pôr para a gente fazer e a gente tem que contar com a presença dEle. Se fizermos do nosso próprio jeito, vai dar errado. E os poderes da eternidade são bem mais intensos do que agora. Por isso que a diferença entre saber de Deus e ser filho é a obediência. O diabo sabe tudo de Deus, mas ele não obedece. E nós, para sermos filhos dele, a gente obedece. Prática da obediência. Convite da presença de Deus no nosso dia a dia. Então, às vezes, o que acontece é que Deus precisa pôr a lei do reflexo. Precisa pôr a realidade para aquela pessoa entender. Ela não acredita na realidade de que se Deus se ausentar, o caos surge. Ela não acredita que o planeta só está sendo seguro porque Deus está presente. Ela não acredita. Ela não acredita que a destruição ela chega se Deus não é colocado no lugar de honra. Aí Deus afasta os seus efeitos sintomáticos, digamos assim, porque a presença de Deus continua, mas Ele afasta alguns efeitos que Ele traz de proteção para causar o contraste e o indivíduo entender que abandonando Deus, deixando Deus de lado, deixando Deus de canto, deixando Deus para depois, sem considerar o que diz a palavra de Deus, as coisas não vão melhorar. E aí, essa lei do refletir,
o meu filho me rejeitou. Eu estou aqui todo o tempo, lembrando a mente dele, o coração dele, o pensamento dele. Faz assim, instrui assim, age assim, reage assim, mas ele me deixa de canto, ele me deixa de canto, ele me deixa de canto, ele me deixa de canto. E aquela medida, Deus vai analisando tudo. Chega uma medida que ele fala, bom, agora ele já está todo lembrado, todo ciente, já está trabalhado, mas ele propositalmente rejeita e rejeita mesmo. Depois que Deus observa toda essa certeza, então agora ele tem que ir para o segundo processo. A rejeição que saiu do indivíduo vai sofrer um reflexo a ele mesmo. Porque o que se tira para fora de medição, né, a forma de ver e reagir da vida volta. Quando o indivíduo passa o tempo rejeitando Deus, passa o tempo Deus ali, deixando Deus de canto, Deus ali, deixando para depois, Deus ali, esquecendo o que Deus tinha que falar, Deus ali, querendo fazer o que queria, sem pôr Deus no meio. O que acontece? Essa rejeição, diante do poder soberano, é como se a gente fosse uma semente e Deus a terra. O jeito que for a nossa semente na frente de Deus vai frutificar. Se o jeito que foi a nossa semente diante de Deus for rejeição, vai nascer rejeição. Deus simplesmente está ali nos assistindo. Ele nos formou e Ele nos conta que nós somos criados para o louvor dEle, para a alegria dEle. Ok, mas aí a gente frutificou ali uma semente diante dEle de rejeição. Vai sair aquela rejeição. E quando Ele se afasta, o que volta? Volta o que foi plantado. Se deixamos Deus de canto, deixamos Deus de lado para agir no nosso jeito, deixamos Deus para depois para fazer da nossa forma, deixamos Deus em outras questões. Deus é para o dia que eu quero ser religioso, uma vez no mês que eu vou na capela, na igreja, não sei aonde. Deus é Deus assim, né? Um dia quando dá tempo. O que acontece? Então Deus também vai ser quando dá tempo para Ele. Ele permite um período de reflexo, para que nós entendamos que Ele só está conosco porque quem precisa é nós, não é Ele. Ele não é carente, Ele está muito bem no céu, obrigado. Se Ele diz que precisa estar em convivência conosco, é porque Ele conhece os perigos da existência, da vida, das formações físicas, espirituais, emocionais. Ele conhece nosso funcionamento, Ele conhece nossas histórias, nossos desempenhos, nossos destinos. Ele conhece para onde vai tudo, as essências e as reações ao redor de nós, dentro de nós e fora de nós. Não é por Ele não precisa de nada, está muito bem, é para nós. Mas se nós deixamos de canto, então agora Ele se ausenta e o fruto que nós demos reage. Que reage? Nesse caso, reage rejeição. Então a rejeição que nossa essência deu diante dessa mente que criou todas as coisas, esse poder de Deus, agora ela vai voltar essa rejeição. À medida que rejeitamos, começa a vir rejeição. E aí é impressionante como Deus explica essa lei do reflexo próprio nosso. O que reagimos na vida volta para nós. Se reagimos a essa rejeição com Deus, essa rejeição vai voltar. Por que ela volta? Por que aquilo que nós reagimos diante da presença da vida, de Deus, volta? Porque é o ensino natural. À medida que medires, que reagires, sereis medido, vai voltar. Até que você entenda, opa, não deu certo essa minha reação. Essa reação não deu certo, então vamos trocar. Se não deu certo essa, eu percebi porque eu senti o que eu fiz. Quando o indivíduo sente o que faz, ele realmente não faz mais. E aí ele tem uma ideia da gravidade, porque senão deixar Deus não é tão grave assim, deixar Deus de canto, não dá problema, eu tô ocupado. Afinal nós vamos pro céu, chega lá eu falo bastante com Deus. E o reino dos céus já está conosco. Agora é a hora de viver bastante com Deus. Lá vai ser continuidade, mas a hora de viver bastante com Deus já começa aqui.
Só que nós, o que acontece? Nós deixamos para depois. Deixamos para depois. E aí precisa desse despertar, porque nós pensamos, não vai fazer mal nada, não vai causar dano, não vai ter perigo. Deus é amor, Ele vai entender que eu não tive tempo. E a gente deixa para depois. Conforme nós deixamos para depois, nós estamos deixando, não é Deus para depois, é nós e os nossos frutos para depois. Porque se Deus está ali para ser a fonte da bênção, quando deixamos Deus para depois, estamos deixando nossa bênção para depois, estamos deixando nós mesmos para depois. Deixa eu viver primeiro mais lutas? Deixa eu ficar vivendo problemas primeiro? Deixa eu ficar vivendo confusão, instigância, luta interna, guerra interior, contenda interior, tentando com a minha força. Deixa eu primeiro ficar aqui tentando viver comigo, depois eu tenho tempo para dar atenção para Deus. E a gente está deixando nós mesmos sendo destruídos. E aí o que acontece? Vem esse período do reflexo. Para o indivíduo entender mesmo que sem a presença de Deus dá errado. Perde tempo. Sem a presença de Deus nada chega a lugar nenhum para nada. É rodar no deserto 40 anos. Sem a presença de Deus, o ser humano não resolve, não consegue, não chega. E aí o que acontece? O indivíduo vai fazendo as coisas e vai vendo que aquilo está dando errado. Ah, como é que está dando errado? Estava dando certo? Como é que está dando errado? Ah, isso é um sinal de que nós estamos precisando convidar a presença de Deus mais naquela área. Então aqui, e mais as instruções do modo de Deus para vocês entrar naquela área. Aqui Deus começa a explicar o que acontece com a humanidade quando ela acha que aliançar-se com a influência destrutiva não faz mal algum. Deixar Deus de lado com as essências de Deus e ter uma misturinha, né? Aquela mistureba com as coisas destrutivas não vai fazer mal. Né? Não vai dar problema nenhum, imagina, não tem problema. Aí Deus diz, então eu tenho que causar um reflexo. Porque só o reflexo vai trazer a ideia do que é um lugar sem a minha presença. Sem a minha essência. Porque Deus está nos lugares, mas a essência dele só funciona se ela for acolhida. As instruções dele. Então o verso de número 23 começa a dizer sobre aquele que anda na influência destrutiva. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Qual que é a primeira influência? A vontade de deixar Deus de canto é uma influência destrutiva. Vontade de abandonar Deus é uma influência destrutiva. Vontade de não ouvir o que Deus fala para seguir o próprio pensamento, uma influência destrutiva. Foi o que a serpente fez com a Eva. Manda você mesmo na sua vida e come da fruta. Foi o que fez com Adão. Esquece o que Deus falou e você faz. Então, esquecer das orientações de Deus. Esquecer de lembrar de Deus. Influência destrutiva. Aí os céus sobre a sua cabeça serão de bronze. A terra, então os céus começam a perder o efeito. A terra debaixo de ti de ferro começa a perder o efeito. O Senhor transformará a chuva da tua terra em pó e areia. A chuva começa a perder o efeito. Que quer dizer as esperanças, o lugar de fruto, o lugar de bênção. Né? Pó e areia que descerão do céu sobre ti até que pereças. Diz aqui. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho saíste contra eles, mas por 7 caminhos fugirás diante dele. E serás espalhado por todos os reinos da terra. Deus começa a causar a diferença entre viver as instruções de Deus e não viver as instruções de Deus. Teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e os animais da terra, e ninguém os espantará. Está falando sobre ossos que
a carne que estão sobre eles, os animais sugarão. Espiritualmente falando, está falando de estruturas, né? O Senhor te ferirá com úlcera do Egito, com tumores, com sarna, com prurido, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira, pasmo de coração. Apalparás ao meio-dia como o cego apalpa na escuridão. Não prosperarás nos teus caminhos, pelo contrário, serás sempre oprimido e roubado todos os dias sem que ninguém te socorra. Tudo isso pela falta de convivência, de amor com Deus. Por não ter escolhido o Deus da paz de todo dia estar ali com você. Lembrar de Deus. Lembrar de estar presente, né? É que quando Deus está presente, as coisas ficam tão boas que a gente tá tudo muito bom, né? Não precisa lembrar de Deus. Aí Deus diz, opa, perdeu a noção entre o que é a presença de Deus e o que não é. E aí, o teu boi será abatido, mudança entre o gado, os animais, em tua presença, porém dele não comerás. Roubarão o teu jumento diante de ti, trabalho, esforço, perca de oportunidade, não devolverão. Tuas ovelhas serão dadas a teus inimigos, resultado de sustento aos inimigos, e ninguém te socorrerá. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outros povos, frutos, resultados, dados a outros povos. Os teus olhos, forma de ver o verão, e desfalecerão de saudades todo dia, mas a tua mão nada poderá fazer. A diferença da companhia de Deus no ambiente e das influências destrutivas naquele ambiente. Não funciona a terra, não funciona o céu, não funciona a chuva, não funciona o gado, não funciona os filhos, não funciona o esforço humano, a dor emocional, sentimental cresce, todo dia chorarás de saudade. Verso 33, o fruto da tua terra e o produto do teu trabalho serão consumidos por um povo que nunca conheceste. Tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e te enlouquecerás, pelo que quer dizer, confusão mental, indefinição mental, por falta de efeito, né, completo de todas as coisas. E te enlouquecerás, pelo que hás de ver com os teus olhos. O Senhor te ferirá os joelhos e as pernas com tumores malignos, ou seja, andar, caminhar, né? Incuráveis desde a planta do pé ao alto da cabeça. O Senhor te levará e a teu rei que tiveres estabelecido sobre ti um agente que não conheceste, nem tu nem teus pais, e lá servirás a outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Ou seja, Deus estava dizendo a Israel, você teve um tempo livre para lembrar de mim, para me amar. Você me rejeitou, não quis estar perto e ainda quis outros deuses. Então agora o que vai acontecer? Como você nunca me quis, eu vou continuar respeitando essa vontade. Você não me quis, então vai continuar não me querendo. Mesmo que você queira, agora eu vou cumprir o que você queria. Não me quer. Então agora você vai ficar distante. E agora distante, a sua vontade era fazer o que as outras nações faziam, né? Então agora eu vou te levar obrigatoriamente às outras nações. Você vai ter que ficar no lugar de idolatria que você não queria. Que no fim você vai ver que não era isso que você queria. Mas se você todo o tempo ficou afastado de mim, podendo estar presente, eu vou criar o que você queria. Você queria ficar distante de mim, estou realizando sua vontade. É o seu gosto. Sempre quis ficar longe de mim, sempre me quis distante. Então agora, vamos ver mesmo que vai ser distante, para você entender. Estou cumprindo a sua vontade de reação primária. Quis distância, estou cumprindo a sua vontade. Mas acontece que quando Deus fica realmente distante, as maldições chegam. E aí a gente entende que o que a gente fez com Deus foi capricho. Simplesmente não quisemos convidá-lo para lembrar dele todo dia.
a preferir ficar olhando a vida do outro e ocupando com a vida do outro, querendo viver igual o outro, a outra nação, o outro jeito mental humano próprio, e não querendo concentrar no que Deus tinha para nós. Concentrar naquilo que Deus realmente tem de instrução para a nossa vida. Então o Senhor te ferirá, verso 35, os joelhos, as pernas, com tumores malignos incuráveis, desde a planta do teu pé até o alto da tua cabeça. Não é o Senhor, é a ausência do Senhor. Ele vai permitir, aqui no caso da demonstração de como funciona Deuteronômio 28, ele permite. Mas o resultado é só o que a gente pediu. A gente estava querendo distância dele, então vamos cumprir a distância. E aí começa o resultado. A distância de Deus fere joelhos, pernas, causa tumor maligno. A distância de Deus causa feridas e doenças desde a planta do pé até o alto da cabeça. Causa obsessão extrema, idolátrica, a ponto do indivíduo querer sair, não consegue. Serás, verso 37, motivo de assombro, provérbio e motejo entre todos os povos, a que o Senhor te levará, distância de Deus. Lançarás muita semente ao campo, mas colherás pouco, porque o gafanhoto consumirá, distância de Deus. Lançarás muita semente ao campo, plantarás vinhas e as cultivarás, mas não beberás o seu vinho, nem colherás as uvas, porque as larvas a tudo devorarão. Veja, quando Deus se levanta para perseguir alguém, tá lá plantando, e aí ele fala, né, com o animalzinho, vai lá e come. Come porque ele já está plantando demais, eu tenho que fazer a coisa. Então ele entender a diferença entre quando ele aceita a minha companhia, que ele não quer minha presença. A minha presença é vida em tudo. Não é que Deus se sente rejeitado, é que a presença dele é vida. Se eu chego para Deus e falo, não quero vida, tá pedindo para morrer. Pronto. Então vamos realizar o desejo. Não quer manutenção, não quer origem, não quer vida, o que quer para a terra? Destruição. Então vamos começar. Atendendo o gosto do ser humano. Deus respeita o gosto do ser humano. Só que a gente não suporta nem a ausência do Espírito de Deus nessa terra. O dia que a ausência do Espírito de Deus sair dessa terra, é como o Apocalipse disse, os homens pedirão para os montes caírem em cima dele, pedirão a morte, não encontrarão. Misericórdia, o Senhor tenha misericórdia. Então aqui, o indivíduo deixou Deus de canto, não estava querendo Deus, então agora realmente vamos cumprir, não quer Deus, vamos cumprir o gosto desse indivíduo, vamos ficar sem o efeito de Deus por perto para ver o que acontece. Ele vai entender o que foi o gosto que ele pediu. Sem convidar Deus, sem lembrar de Deus, verso 40. Terás oliveiras em todo o teu território, mas não te ungirás com o azeite delas, porque as azeitonas cairão. Gerarás filhos e filhas, mas não serão teus, porque serão levados ao cativeiro. Veja, Deus mostrando aqui coisas que estavam nascendo, gerando e quase dando resultado. Que era para mostrar bem, que podia dar. Mas não deu porque é o reflexo de nós. Nós poderíamos ser alguém que deu resultado de companhia com Deus. Estávamos perto de Deus. Deus perto de nós. Mas a gente deu resultado com Deus? Deixamos Deus entrar na companhia? Não. Deixa Deus de canto. Estava quase, estava perto. Mas não quisemos dar fruto para Deus. Não deu resultado para Deus? Mesma coisa que volta ao reflexo. As coisas ao teu redor é vida de Deus. Você rejeitou a Deus, está quase dando vida. Não acontece. Então, terás oliveiras e não te ungirás, porque azeitonas cairão. Gerarás filhos, eles não serão teus, porque serão levados ao cativeiro, os filhos. O gafanhoto consumirá todas as tuas árvores e o fruto da terra. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu cada vez mais descerás. Ele te emprestará, porém tu não emprestarás a ele, e será por cabeça e tu serás por cauda.
todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te atingirão, até que sejas destruído, porque não ouvistes a voz do Senhor teu Deus, para lembrares os seus estatutos, suas instruções e os estatutos que te organizou. Então Deus nos organiza. Deus tem a companhia dele conosco. Deus quer estar conosco. Mas para a gente realmente dar esse resultado, né, e cumprir esse resultado na presença dele, nós precisamos aceitar Deus. Como que eu aceito Deus? Mostrar para ele que ele é bem-vindo na hora que ele quiser chegar. Como é que eu sei a hora que ele está querendo se manifestar? Ele vai se lembrar. Ele vai lembrar a sua mente dele. Alguma coisa acontecer que você vai lembrar de Deus. Você vai lembrar de um versículo, você vai lembrar de uma palavra, você vai ouvir um louvor, você vai ouvir alguém, você vai ler alguma coisa. Uma Bíblia vai aparecer diante de você. Qualquer coisa vai te conectar à lembrança de Deus. Pare na hora. Quando você lembrar de Deus, pare na hora e diga para Deus: eis-me aqui. Fala, Senhor. O Senhor tem toda a liberdade de agir. O Senhor tem toda a liberdade de direcionar. O Senhor tem todo o domínio e o controle. O Senhor tem toda a liberdade de orientar, de falar a tua vontade. Quando você dá espaço para Deus, seja o que tu queres, faz o que tu queres, age no que tu queres, opera o que tu queres, movimenta o que tu queres, eu estou bem nesse dia, eu sou para ti. Estou bem contigo, amém. Você deixa Deus à vontade. E quando você deixa Deus à vontade, ele tem espaço livre. E quando ele tem esse espaço livre, então ele pode planejar toda uma estrutura, não só de bênção, mas de outros planos dele para o poder dele aumentar, né? E você também ser uma fonte. Ok? E aí o verso 43, Deus começa a confirmar algo interessante. Ele diz, como a palavra diz, ele cria as trevas e o dia. Né? Ele cria, ou seja, ele permite. Verso 46, ele diz: serão no teu meio por sinal e por maravilha. Veja, as maldições serão por sinal. Deus precisava dar um sinal da diferença entre presença dele e não presença dele. Entre quando ele é bem-vindo e quando ele não é bem-vindo. Que ele percebe, ele sente, ele reage, ele sabe quando ele é aceito num ambiente, num espaço, num lugar, numa orientação, e quando não. Quando os ouvidos são surdos espirituais, ele sabe. Ele sabe. Então aqui serão essas maldições por maravilha e sinal. Deus também fala através de maldições. Deus também faz maravilhas e sinais através de mostrar a diferença entre a presença e o afastamento dele, porque nós não convidamos ele para o dia a dia. Para sempre. Por que não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade? Agora aqui está. Por que nós muitas vezes não lembramos de Deus? Tanto a nossa imagem de Deus, a gente às vezes interpretou um Deus que a gente mesmo afastou Deus de nós, a gente tem que corrigir nossa mente nisso. Quanto a nossa vida, a gente às vezes tem Deus só como um mercado poderoso, supridor. Quero Deus porque eu quero algo grande, quero muito dinheiro, não sei. Eu quero um carro, sei lá, uma casa, eu quero coisa material. Você pode querer? Pode. Você pode orar? Pode. Você pode ter? Pode. Mas o amor a Deus não pode ser por isso. O amor a Deus tem que ser primeiro por Ele e por conviver com Ele. Depois dessas coisas você vai recebendo. O amor de Deus tem que ser por Ele existir.
e Ele amar você e estar com você. Isso é algo que não precisa esperar o carro chegar para você dobrar o joelho. Não precisa o carro chegar para você lembrar dele e ler uma palavra. Não precisa chegar a casa para você sentar e dizer: Deus, eu tenho 5 minutos para te ouvir, falar contigo, 10, 1 hora. Eu quero orar, Senhor, eu quero te agradecer, eu te amo, eu te adoro. Não precisa do dinheiro estar no banco para você ter tempo para Deus. Não precisa dos seus problemas todos ser solucionados para você ter uma conversa, uma convivência, um relacionamento de amor com Deus. Não precisa. Mas muitas vezes, muitos de nós estamos esperando a casa chegar, o carro chegar, o dinheiro no banco chegar, os problemas resolver, para depois a gente sentar com Deus e cantar. A gente sentar com Deus e conversar. A gente sentar com Deus e falar. A gente sentar com Deus e agradecer. Aí Deus diz: não, peraí. Isso não é amor. Isso é interesse. Então, antes de chegar às bênçãos, Deus começa a treinar a nossa vida para o amor. Ele disse: olha, como você não viveu em amor, verso 47, porque não servistes ao Senhor teu Deus com alegria. Quem ama sente alegria de estar do lado do outro. Lembra e ama. Como não serviste com alegria e bondade de coração, porque só lembra de alguém se eu tenho bondade. Só lembra de Deus se eu tenho bondade para com Deus. Como assim bondade para com Deus? Se você não tem bondade para com Deus, você deixa Deus de canto e não lembra dele. Deixa ele lá depois. É falta de amor. Amor é falta de bondade, porque amor é cuidar, é ser bom. Quando eu tenho bondade, eu corro para cuidar de quem eu amo, no que ele está precisando. Quando eu tenho bondade, eu corro para lembrar e falar com quem eu amo. Se eu não tenho bondade, eu deixo ele para depois. Se eu não tenho bondade, eu deixo o amor, o cuidar, o ano que vem, década que vem. Então o que acontece? Muitas vezes nós não temos lá no interior, do interior da nossa estrutura, bondade para com Deus. Bondade para com Deus. Lembrar-se dele. Amor para com Deus. Lembrar-se dele. E essas reações ele vê. E nessas reações que ele vê, ele diz: porque não servistes ao Senhor teu Deus com alegria? Porque a bondade, o amor, ele gera a convivência, o relacionamento, a alegria do relacionamento. Não servistes ao Senhor teu Deus com alegria, voluntariedade e bondade de coração, por causa da abundância de tudo que recebeste. Então, a pessoa, muito cheia de tudo, deixa Deus de canto. Eu tenho que ter tempo para as coisas e não para Deus. Deixa Deus de canto. Cadê a bondade para com o soberano primeiro, que formou tudo, o Rei dos Reis, o Rei de toda a essência? Como que nós deixamos Deus para depois? Como é que a gente deixa Deus para depois? Como? O que a gente espera disso? Verso 40 e... Vamos ver aqui. 48. Assim servirás os teus inimigos. Queria ser igual os inimigos? Então agora vai viver lá junto com os inimigos. Eles serão maiores e dominarão. Vocês vão querer sair do jeito deles. Não tem jeito. Que o Senhor enviará contra ti em fome e sede, para não ter como sair, Precisa do inimigo para comer e beber. E em nudez, em falta de tudo, para não ter como sair de perto do inimigo. Sobre o teu pescoço ele porá um jugo de ferro até que tenha te destruído. Estava com Deus. Tinha as coisas, mas queria ser
de um pensamento do jeito que queria próprio de outro e queria deixar Deus de canto. Deus realizou o desejo, só isso. Deus só mostrou a realidade do desejo, né? Verso 49, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, veloz, como a águia, nação cuja língua não entenderás. Nação feroz de rosto, que não terá respeito pelo velho, nem compaixão do moço. Ela devorará as crias dos teus animais e o fruto do teu solo, até que sejas destruído. Não te deixará trigo, nem vinho, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te tenha consumido. Que o Senhor tenha misericórdia, né? Aqui fala sobre, além de Deus abater, pôr em subjugamento, levantar nações, meios, causas, circunstâncias para mostrar a diferença de quando Ele protege e evita destruição e quando não. Por quê? Porque o indivíduo perde noção. Quando ele está com Deus, fica tudo tão protegido e tão bom que ele perde a noção. E sai aí, ó, fazendo o que quer. Não tem ideia de que deixar Deus de canto, nós não vamos chegar a lugar nenhum, não vai dar muito certo, não. Que o Senhor tenha misericórdia, né? Que Ele lembre a sua palavra, o seu querer para nós todo o tempo. E que nós possamos viver as promessas de Deus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Seja a tua liberdade, Senhor. Nós convidamos o Senhor cada dia mais para agir, fazer a tua vontade, Senhor. Fala aos nossos corações, opera o teu querer, opera o teu efetuar, Senhor. O Senhor tem toda a liberdade de agir. Oh, Pai, nós temos o tempo em que Jesus Cristo nos resgata, Senhor, de toda essa destruição constantemente. A cada segundo para o teu trono, a tua vontade poderosamente. Ensina-nos a viver o poder da palavra, o poder de Cristo, o poder profético, Senhor, e viver em comunhão contigo, porque Cristo nos aproximou de ti plenamente. E o Senhor está pronto, Pai, para conviver conosco e ser fonte de bênção na nossa vida. Nós convidamos o Senhor, Pai, para realizar as fontes de bênção em todas as áreas da nossa vida. Nós convidamos o Senhor para dominar, para agir, para trabalhar no teu querer. Ensina-nos por misericórdia, bondade e amor. Direciona-nos, Pai. É o que nós pedimos sempre, desde agora para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor abençoe. Forte abraço e até mais.